E aí galera, aqui é o Natan e hoje eu vim falar de algo muito importante, herança do Brasil. Então editor, solta a vinheta. Começando com a herança do Brasil. Vamos falar sobre a herança colonial, um período hierarquizado marcado pelo seu principal, o racismo, que a sociedade luta até hoje para quebrar isso. Esse racismo era visível em ações policiais e em outras do tipo. Tanto é que nesta época os índios eram escravos. E houve consequências, não é possível falar disso sem falar das consequências, né? Consequência da colonização foi a extração, né, certo? Tipo, extraíam muitos minérios e ainda por cima a escravidão. Muitos nativos do Brasil se tornaram escravos. Mesmo simplesmente eles tendo nascido aqui, se tornaram escravos do próprio país. Isso não faz sentido, os caras literal chegaram lá com o navio do Vasco, chegaram aqui, dominaram quem morava aqui e tornaram eles escravos do próprio país. E além de eles roubarem todos os nossos minérios e tudo que nós tínhamos de direito, tirando um pouco da riqueza do Brasil, se torna uma ação que, se hoje não tivessem tirado essa tal riqueza, o nosso país estaria muito mais à frente. E agora vamos falar o que herdamos dessa sociedade. Obviamente é muita coisa para se falar, mas vamos comentar, né? É legal de falar, legal, vocês têm que entender, galerinha. Então é isso. Bom, existem várias coisas boas que herdamos dos portugueses. Um exemplo disso é a culinária. Além da culinária, nós herdamos essa língua maravilhosa, que é muito linda, por sinal, né? Todo mundo gosta. Será? Infelizmente, herdamos algo muito ruim, que vive até hoje, nos dias atuais, junto conosco. Essa coisa ruim é o modo de administrar as coisas públicas e interesses em comum. E educação. E quanto ao respeito, as regras de convivência, isso é algo bom, certo? Até onde eu vejo, é. E também existem algo muito importante que seriam as leis e os contratos, que também herdamos dos portugueses. A cultura do Brasil. Daí chega a pergunta, qual a cultura do nosso Brasil? E eu te digo, são elementos caracterizados da cultura popular. Um exemplo disso é a música e a literatura brasileira, que são muito boas. Ou até a culinária e as festas tradicionais. Me fala aí, quem não gosta de uma festa junina, hein? Outras festas tradicionais que a gente pode falar, um exemplo dela em Goiás, é o Festival de Parintins, no Amazonas. Podemos ter algumas festas, como a Festa do Divino, a Festa da Páscoa dos Santos, entre outras. Como também a Festa do Peão de Goiadeiro, Festa de Iemanjá, Folia de Reis, Caiapó, Congada, Cavalhadas e Bumba Meu Boi, que são várias festas muito importantes e também algumas que têm as peças. Um exemplo disso é o Bumba Meu Boi, que é uma peça muito boa. Bom, essa é a cultura do nosso querido Brasil. Então, vamos mudar de assunto, digamos assim. Que tal agora a gente falar de... Isso mesmo, patrimônio material do Brasil. Sei que ninguém falou, porque todo mundo... Eu diria que... Um exemplo do patrimônio material do Brasil é o Cais de Valongo, localizado no Rio de Janeiro. O Cais de Valongo era o principal ponto de entrada de africanos no Brasil. E nas Américas foi considerado um patrimônio mundial cultural que estava em nosso Brasil e que ainda está. E não é só isso, também existem outros patrimônios do Brasil sem ser esse, obviamente, né? Um outro exemplo, que também fica no Rio de Janeiro, é o próprio Cristo Redentor. Vocês já viram fotos da estátua linda, mas eu sei que muitos aí já viram e sabem como é o Cristo Redentor. Pelourinho, na cidade de Salvador, na Bahia, e entre outros patrimônios materiais importantes para o Brasil. E chegou a hora de falar do patrimônio imaterial do Brasil. O patrimônio cultural imaterial da humanidade, de acordo com o Unesp, compreende as expressões de vida. E além de compreenderem expressões de vidas, dá a entender que isso, paz, tradições que comunidades, famílias
ou até mesmo uma pessoa herdam dos seus ancestrais passados, que eram seus familiares. E esse tipo de arte, esse tipo de cultura que você recebeu dos seus ancestrais, você também vai repassar para os seus filhos, para os seus descendentes, para a sua família. E isso continua, de certa forma, a sua cultura. No Brasil, 38 obras de culturas imateriais já foram reconhecidas. Isso é muito bom mesmo, pois isso gera reconhecimento histórico e artístico para o Brasil. E quanto mais cultura, melhor. Não vem dizer que Dia do Saci é uma cultura, o Dia do Saci, mas é no Halloween, então... Comenta aí se tu já fez. Não. Comenta não, o Dia do Saci é uma bosta. Um próprio exemplo disso é a capoeira, o frevo e entre outras obras brasileiras que foram reconhecidas e que são nossas. E também, eu tocando no assunto, outra dessas obras é o próprio Carnaval, que muitos aí conhecem pela... E bom, galera, essa é a herança cultural do Brasil, a nossa herança, o que a gente pode falar um pouco, pelo menos. Não é tudo? Não, é pouco. Mas é o que a gente pode falar da nossa herança do Brasil. Um cafezinho aí. Em questão, é importante se dizer que a herança do Brasil é algo que todos nós temos que levar para nossas vidas. Porque, tipo, aquilo que é repassado pelos seus ancestrais a você vai repassar para os seus filhos, seus netos, e isso é uma tradição familiar que vai continuar, e essa é a cultura, fazendo assim a nossa herança continuar. Então a herança do Brasil está em você. É isso, obrigado a todos que estão assistindo. Então, obrigado a todos que viram, e boa noite. Every night to finally roll it in, find newcomers to play with us.